Ei, você, o que você tá fazendo aí? Eu? Eu mesma? Sim, você. Vi que você tá mexendo no celular, mexendo no computador ao mesmo tempo. Como você consegue fazer isso? Me ensina um pouco. Bem, eu não sei te responder muito não, mas eu posso tentar. Nossa, queria saber como você consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer uma e olha lá, me ensina esse segredo aí. Bem, não é nenhum segredo não, eu só faço duas coisas ao mesmo tempo. Nem sempre uma sai boa, ou às vezes outra sai ruim, mas essa é a vida, né? O que eu posso fazer? Essa historinha só foi para mostrar para você como muitas pessoas hoje têm o foco difuso e a concentração lá embaixo. Quando fala para ler um livro durante 2 horas sem mexer nada, só concentrando no livro, talvez essa pessoa não consiga. Mas você, quais atividades que você tem empregado foco e concentração e tem trazido os frutos produtivos para você? Quantas horas você tem passado com as pessoas que você ama? Vem comigo que te explicarei alguns mitos sobre o foco e a concentração e também soluções para sua vida e seu cotidiano para você aplicar ainda hoje. Então, vem comigo! Olá pessoal, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje a gente vai estar falando um pouquinho como a gente pode desenvolver o nosso foco e a concentração e algumas mentiras que você acredita que tem, mas na verdade ela só está te atrapalhando a desenvolver a sua vida. Mas antes, já peço que você já deixe seu like se você gosta de conteúdos como esse, que são aplicações práticas do nosso dia a dia. Já deixe nos comentários quais outros possíveis vídeos, se realmente você tem dificuldade de concentrar em somente uma coisa. Então, para você não se esquecer de assistir os vídeos aqui diariamente, se inscreva aqui no canal, porque semanalmente trarei conteúdos que te ajudarão a se tornar um ser humano ainda melhor. Então, vamos entender um pouquinho agora o que consiste o foco e a concentração? Te mostrarei 6 mentiras que nos contam sobre a concentração. E essas mentiras podem estar presentes no seu dia a dia. Mas antes, a gente tem que entender qual que é a diferença do foco e da concentração. Não tem como a gente entender quais são essas mentiras e essas soluções se não entender o termo. Segundo o autor James Clear, no livro Hábitos Atômicos, foco é saber o que ignorar. Como assim? Foco consiste em você traçar um objetivo e a partir desse objetivo você ignorar as coisas que te cercam. Vamos supor que você está focado, vamos supor numa coisa bem simples, numa Coca-Cola. Todas as coisas parecem não ter sentido ao seu redor, você está só focado naquela coisa. Isso se aplica em diversas coisas da nossa vida. E a gente vai entender lá nas mentiras como isso tem influência no nosso mindset, na nossa construção de mentalidade. Então, tenha como objetivo na sua cabeça, foco é saber o que ignorar. Qual que é a coisa que você tem colocado foco e objetivo? Já a concentração consiste em a gente focar em uma única coisa por um determinado período de tempo, ou seja, você está concentrado para fazer aquela determinada atividade. Vamos exemplificar para você entender melhor? O melhor exemplo que eu posso trazer agora é uma final de Olimpíada. Não sei se vocês já viram, vocês podem estar vendo cenas aí agora. Quando tem a final da ginástica, por exemplo, o atleta está totalmente concentrado e focado ao mesmo tempo naquela atividade. Mas vale destacar pelas definições que a gente trouxe, ele está mais concentrado, porque ele sabe o objetivo, ele sabe tudo que lhe cerca e a pressão social que está no momento. Então ele tem a concentração necessária para a realização daquela atividade e ele sabe também ter foco, já que ele não está se preocupando com as distrações. Então, lembre-se, foco e concentração são diferentes. A partir disso, vamos entender quais são as 7 mentiras e as soluções para o foco e para a concentração? Primeira mentira que contam, você é multitarefa. Essa é uma mentira bem propagada porque você acredita que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vamos supor que você está lendo um livro, aí de repente chega uma mensagem no seu WhatsApp, você vai lá e lê. E você vai lá e bebe água. Você vai lá e está ouvindo o som do cachorro. Você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, então você é multitarefa. Você não consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Você tem que focar numa coisa e essa coisa vai ser o objeto da sua concentração. Então a primeira mentira que eu tenho para contar para vocês é: você não é multitarefa. Segunda mentira que contam, não é preciso planejar seu dia. Isso, gente, acaba com qualquer um.
Porque quando a gente não planeja, a gente vai fazendo as coisas de acordo com a nossa memória, com o nosso feeling, com o que a gente está fazendo. E essa falta de planejamento faz com que a gente não tenha foco e concentração em nenhuma dessas atividades que a gente vai fazer. Porque quando a gente está escrevendo, aí vai lá, a gente viu uma mensagem no e-mail, viu uma mensagem no WhatsApp e vai lá e responde. Se você quiser aprofundar mais de como planejar seu dia, clique aqui no card que estou indicando uma aula que vai solucionar esse problema da sua vida. Terceira mentira que contam: é impossível me concentrar nessa atividade. Giovana, você não me entende. Eu faço determinado tipo de coisa, mas eu não consigo me concentrar. Parece que tem uma formiga no meu banco, parece que tem uma coisa na minha cabeça, que eu sempre quero fazer outras determinadas atividades. Vamos entender por que isso acontece? Quando a gente não tem clareza e propósito do que a gente vai realizar, muitas das nossas atividades não demandam foco e concentração. Por que isso acontece? Porque a nossa canalização de energia está errada. O que é canalizar energia? Canalizar energia é saber onde você vai colocar sua demanda energética mesmo para aquela determinada atividade. Então, quando você se esforça, tem um esforço inicial para realizar aquela atividade e você se compromete que vai ter foco e concentração naquilo, mesmo que a atividade seja chata, você vai terminar ela no final. E eu tenho um lema de vida: sempre faça o seu melhor, mesmo que a situação seja muito ruim. Então sempre dê seu melhor, ou seja, toda atividade é possível a gente se concentrar. Só basta você querer. Quarta mentira que nos conta: não é preciso estudar sobre foco e concentração. Eu tenho muitas outras coisas para estudar. Para que estudar sobre isso? Bem, gente, quando a gente sabe performar e quer que a gente atinja a nossa alta performance, é necessário a gente entender que os mínimos detalhes fazem diferença na hora da gente construir nosso resultado. E quando a gente pega parâmetros de grandes atletas, pessoas de sucesso, biografias, a gente percebe que a pessoa, ela dava o seu sangue. Quando ela entrava para realizar a atividade que estava dentro da zona de genialidade dela, é importante frisar que a gente tem que sempre demandar atividades que estão dentro da nossa zona de genialidade, a zona do nosso talento natural. Então, preste atenção, procure sempre se aperfeiçoar em diversas gamas de conhecimento, porque isso vai te ajudar não só a curto, mas a médio e longo prazo como construção de ser humano. E quando a gente estuda sobre foco e concentração, tem um upgrade aí, porque o foco e a concentração faz com que a gente se torne uma pessoa mais produtiva e não ocupada. Se você não sabe a diferença desses termos, clica aqui na nossa aula de produtividade que eu vou te explicar tintim por tintim que consiste a diferença dessas duas coisas. Então, quando a gente estuda assuntos relacionados ao foco e à concentração, existem mecanismos que eu vou estar trazendo agora para vocês que ajudam a aprimorar seu foco e a concentração, mas o adquirimento de conhecimento sobre essa área te ajuda bastante na construção e na sua caminhada rumo aos resultados que você quer. Quinta mentira que te contam: isso não faz diferença na minha vida. Pra que saber o que é foco e concentração? Me conta qual que é a vantagem que eu tenho com isso? Beleza, aceitei o desafio, vou te contar. É nas pressões da vida que a gente percebe como o foco e a concentração é importante pra gente performar. O que isso significa? Vamos supor que você tem que fazer uma prova e você estudou para essa prova vários dias, ou em outro cenário oposto você não estudou. Ambos estão no mesmo ambiente, que é uma sala de realização de prova, e lá você vai ter que exercer seu foco e a sua concentração. Mas você percebe que uma pessoa que estudou como reagir, como que iria fazer passo a passo aquela prova vai ter diferença da pessoa que nem estudou e nem se planejou? Você percebe como o foco e a concentração é importante? Porque quando você tem um objetivo muito claro, que é o foco, e tem a concentração para realizar aquela atividade, que no caso da exemplificação é a prova, se torna muito mais produtiva a sua realização e seu resultado final. Então estude sobre esses assuntos e dentro dessa quinta dica a gente percebe que realmente faz diferença pessoas focadas e concentradas. Não se engane, o que as pessoas te contam pode ser às vezes mentira. Sexta mentira que nos conta: a gente tem foco e concentração durante todo o dia na mesma quantidade. Isso é uma bela de uma mentira, porque a gente sabe, através de vários estudos médicos e estudos psicológicos, a gente sabe que no início do dia a gente tem uma determinada energia e no final tem outra energia e outra concentração. E tem até dicas que falam pra gente tomar decisões no início do dia, pra gente demandar tarefas que demandam muito foco e concentração no início do dia. Então saiba manejar a sua energia e saiba em qual atividade você demanda mais foco e concentração, se ela é realmente importante no seu dia e como você vai realizar isso. Mas é válido destacar: as dicas que eu vou dar logo a seguir, que te ajudam a ser uma pessoa mais focada e concentrada,
vão te ajudar a concentrar e focar em determinados períodos do dia, mas saiba, a gente não tem a mesma energia de foco e concentração ao longo do dia. Antes de ir para as nossas dicas e soluções para você aumentar seu foco e a concentração, quero trazer uma citação de Ralph Emerson, que ele fala que a concentração é o segredo da força. Você se sente sem força no seu dia a dia? Será que não é porque você está empregando sua concentração de forma errada para as atividades erradas? Deixando aqui embaixo a indicação do livro A Única Coisa, que é um livro que eu li que faz total diferença para a gente entender como o mito da multitarefa é realmente errado e muitas pessoas pensam isso. Não tem como a gente fazer várias atividades de forma eficiente em todas e eficaz. Então, se você quiser se aprimorar ainda mais sobre esse assunto, compre o livro E a Única Coisa. E se você quiser que eu também traga uma aula desse livro que mudou minha linha de pensamento, mudou a maneira que eu enxergava determinadas situações, coloque aqui nos comentários. Giovana, quero que você grave o vídeo do livro A Única Coisa que eu vou estar trazendo aqui para vocês como complemento dessa aula. Mas, para não te deixar desamparado, vamos trazer algumas dicas e soluções para você aumentar seu foco e sua concentração? Primeira solução para você aumentar seu foco e a sua concentração é faça exercício físico. Ah, Giovana, você não entende. Pra que eu vou fazer exercício físico? Eu nem quero ficar maromba, eu nem quero que eu viva mais a longo prazo. Deixa os problemas lá pra frente. Gente, se você quiser se beneficiar dos frutos futuros logo no seu presente, faça exercício físico. Quais são esses exercícios físicos? Vou te falar alguns. Existem diversas maneiras de a gente praticar exercício físico, seja pedalando, que é um exercício que eu amo fazer, caminhada, corrida, musculação. Adeque o exercício à sua realidade. Existem exercícios que são mais desgastantes, mas que nos trazem frutos a longo prazo. Então tenha noção que você praticar atividades físicas vai te tornar uma pessoa muito melhor e vai te aumentar o seu foco e sua concentração. Existem até estudos de períodos do dia, mas você que não pratica exercício físico, já comece a fazer o mínimo possível. Se você consegue fazer uma caminhada meia hora hoje, faça. Se você conseguir pular corda hoje 10 minutos, já faça. Só não deixe de fazer exercício físico, já que existem estudos comprovados que mostram que o foco e a concentração é aumentada com a prática de exercícios físicos, já que ela aumenta de determinados hormônios do nosso corpo. Segunda dica, pratique meditação. O que seria essa meditação? Seria a atenção plena no momento que você está fazendo. Exercícios de respiração, exercícios de concentração, esvaziamento da mente ou preenchimento, se você for cristão, da meditação. Então pratique a meditação. Pratique esse ato de estar no presente, esvaziar sua mente e saber se concentrar somente no seu corpo, na sua biomecânica do corpo. Terceira dica para aumentar seu foco e sua concentração, faça intervalos. Em outras aulas também eu já citei essa técnica que eu vou estar falando agora, que é a técnica Pomodoro. E essa técnica, primeiramente, ajuda você a lembrar mais do conteúdo e faz com que você também tenha foco e concentração, já que você tem intervalos de tempo no qual você vai fazer uma pausa. E essa pausa recarrega suas energias, tanto você descansando sua mente, tanto você se alimentando. Isso tudo te ajuda. Saiba estudar quais são as técnicas eficientes para você, para que aí, pelos mínimos detalhes, você vai alterando e aumentando o seu foco, sua concentração. Quarta dica, é uma resposta lá a um dos mitos nosso, que é faça um planejamento. Tenha um planejamento do que você vai fazer, das atividades que demandam mais energia, saiba identificar as prioridades, saiba identificar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Esse simples mapeamento do que você vai fazer no seu dia, qual que é o seu planejamento, vai te ajudar bastante na sua caminhada. Então tenha noção bem clara do que você vai fazer no dia e quais são as atividades que você deve empregar foco, quais são as atividades que você deve empregar concentração. Quinta dica e possível solução para você aumentar seu foco e sua concentração. Aprecie as pequenas coisas da vida. Tem até um quadro que fala sobre isso. O que significa apreciar as pequenas coisas da vida? Eu, por exemplo, meu exemplo pessoal, eu amo acordar e ver o pôr do sol ou o poer do sol. Todas essas conexões básicas da vida, como conectar com as pessoas que a gente ama, conectar principalmente nessa dica com a natureza, já que a natureza tem seu próprio ritmo e não é esse ritmo alucinante que a gente vive, principalmente no século XXI, onde que as informações correm de forma muito rápida. Então, saiba apreciar e se conectar com a natureza, já que ela tem um ritmo diferente e esse ritmo pode ser adquirido na nossa rotina. Dica, se escute, saiba analisar seu progresso, saiba analisar as etapas da sua vida. Muitas vezes a gente não faz um panorama do que a gente realizou no nosso dia e a gente tem a falsa
impressão que a gente ficou focado e concentrado, mas às vezes, se a gente for ver, por exemplo, o relatório semanal de aplicativos que a gente usou no nosso celular, a gente vai ver que a gente ficou 8 horas da nossa semana numa rede social, por exemplo, o Instagram, o YouTube, ou o WhatsApp e todos as outras redes sociais. Então, tem essa noção de como você deve utilizar seu foco e sua concentração, já que são ativos muito importantes na sociedade do século XXI. Até falando em termos de marketing mesmo, hoje o ativo mais importante é a sua atenção, e essa atenção pode se decorrer para o foco e para a concentração. Então saiba manejar, saiba se escutar e saiba medir seu progresso. E como dica bônus, quero trazer 2 fatores que são de suma importância para você matar seu foco e sua concentração, que consiste numa má alimentação, ou seja, uma alimentação rica em sódio, rica em gordura, rica em açúcar refinado e diversas outras coisas, e um sono desregulado. Esses 2 fatores são capazes de jogar nossa energia e nosso foco e nossa concentração lá embaixo. Por quê? A má alimentação faz com que exista picos de hormônios no nosso corpo. Esses picos de hormônio faz com que a gente fique letárgico. Já comeu tanto que você ficou assim passando mal de tanto que você comeu? Isso diminui nosso foco e nossa concentração. Então, saiba quais alimentos são melhores para você. Não tô falando aqui para você fazer uma dieta radical, não. Só se planeje e saiba quais são os alimentos essenciais, o que você não pode tirar. Tem vídeos diversos no YouTube para isso. E outro também fator importante é o seu sono. Se você não tem noites que você recarregue suas baterias, suas energias, como você vai ter foco e concentração no outro dia? O ser humano precisa de 7 a 8 horas de sono. Então, saiba se planejar a hora que você vai dormir, evite o uso de energéticos, café depois das 3 horas da tarde. Então, saiba manejar seu sistema natural, seu sono, sua alimentação, seu exercício físico, sua prática de respiração, sua conexão com coisas naturais que são essenciais para você aumentar seu foco e sua concentração. Como vocês puderam perceber, o foco e a concentração estão relacionados a inúmeros fatores, mas eu quero que vocês gravem isso na sua memória. Foco e a concentração é como um músculo. Ele precisa se exercitar para ele crescer, é necessário ter dor para ele crescer. Então saiba reconhecer os processos da sua vida e saiba que o foco e a concentração é construída e demanda um certo período de tempo para você se aprimorar e se aperfeiçoar. E também é necessário a gente saber quais escolhas, quais são os nãos que a gente tem que dar para as decisões da nossa vida. A decisão é muito importante para a gente saber manejar nosso foco e nossa concentração. Fechando toda a nossa linha de raciocínio, quero trazer uma frase do Fernando Pessoa que ele diz: cultive a concentração, tempera a vontade, faz de ti uma força pensando o mais intimamente possível que és realmente uma força. Ou seja, acredite no seu potencial. A partir dessa desmistificação do que é o foco e a concentração, o que você vai fazer hoje, agora, nesse exato momento, com esse conhecimento que eu te passei? Não adianta ficar parado e falar, vou fechar esse vídeo, vou para outro e vou fazer outra coisa. Aplique isso na sua rotina, que você vai ver como isso faz diferença. E para te ajudar ainda mais a aumentar seu foco e sua concentração e te aprimorar como ser humano, tô deixando uma playlist aqui da Opinião Sincera, que é o nosso quadro que eu trago opiniões, fatos e pontos de vistas sobre diversos assuntos do nosso cotidiano e da nossa vida. Espero que tenha gostado e até a próxima. Vai praticar seu foco e sua concentração, que isso fará total diferença na sua vida. Até mais!